meditando naquela passagem ali, onde Deus falava com aquela mulher samaritana, né, a qual os judeus não falavam com o samaritano. Né? E o interessante é que com a conversa dela com Jesus Cristo, ela perguntou para Jesus Cristo assim: És tu mais do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Olha a pergunta, a questão é essa, né? Embora Deus disse que da água que ele tem mandado de beber a ela, se ela bebesse, ela nunca mais teria sede. Né? Rio fluiriam do ventre. Ele quis dizer a água da vida eterna. O interessante é que ela era samaritana e os judeus não falavam com eles. Interessante, né? Porque ela falou de Jacó, nosso pai Jacó. Né? E Jacó era de Israel. E os judeus eram de Israel, mas estavam desentendidos por causa de costumes, por causa de lugares diferentes, cultura diferente, doutrinas diferentes, né? Porque foram criados em Samaritano. E Samaritano, naquela época, era considerado como um povo longe de Deus. E os judeus, um povo considerado de Deus, porém, todos conheciam a verdade. Quando Cristo diz a ela, vai chamar teu marido, e ela diz, não tenho marido. Aí Jesus Cristo falou, falaste a verdade, porque tivesse 5 maridos, e o que tem não é teu. Ela disse, és um profeta? O interessante é que Jesus Cristo, conversando com ela, a intenção dele foi exatamente ela, fazer ela ver a diferença. Reconhecer que quem falava com ela, o verdadeiro Salvador, era Jesus Cristo, de tal forma que ela conseguiu, né, achar graça em Senhor e Salvador Jesus Cristo, mesmo tendo todos esses defeitos que a sociedade condena diante do mundo, mas Cristo, sabendo tudo isso, achou graça, né? Quando os discípulos chegaram e viram ele, Jesus Cristo falando com elas, ficaram um mês, né? E não falaram nada, mas acharam estranho porque os judeus não falavam com os samaritanos. Então, Cristo mostrou ali a diferença, né? Haveria de acabar. Ali Deus estava dando a graça, ali Deus estava unindo um povo, ali Deus estava acabando, né? Com a diferença, mas o povo não entendeu. Mas a samaritana entendeu. Ela correu para falar para o povo deles que havia o profeta que achou o Messias, né? Por isso que Jesus Cristo sempre fala na palavra dele, vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. E o que não esperavam por mim e andava pela vale da sombra da morte, foram os que aceitaram. Né? Então, o próprio Deus não aceitou Jesus Cristo. Mas um povo que não esperava a salvação, porque era condenado por este povo. E Cristo veio exatamente para salvar esses que se afastaram da verdade por causa desse povo que cobra demais e não faz nada pelas pessoas, que prega o evangelho para domínio e não para salvação. Então Cristo mostrou grandemente a diferença. E até hoje, Deus, quando acha a graça de alguém, Ele busca, esteja onde estiver. Porque Ele veio para isso, para buscar as ovelhas perdidas. Ele veio para salvar o órfão necessitado, a viúva. Ele veio para libertar
da mão do inimigo, aqueles que se dizem condenados porque não acham que não tem salvação. Mas Cristo é a salvação. Cristo é o verdadeiro Salvador do mundo. Muitos fazem que nem Israel fazia, como o próprio Jesus Cristo falava, né? Não entravam no céu, ficavam na porta, não deixava ninguém entrar, não entrava e nem deixava os outros entrar, por inveja. Deus sabe o que faz. E Ele está contigo, Ele conhece a tua vida, não precisa nem você falar. Ele conhece tudo o que Ele quer que você confie nele. Todo pecado será perdoado, só não a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. O homem não perdoa, não. O homem condena. Mas Deus perdoa. Deus perdoa, porque tudo que acontece no mundo está no plano de Deus.